E aí, primeiras séries, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar sobre o humanismo. Nós estudamos já sobre o trovadorismo, onde havia a presença das cantigas, a poesia cantada, o teocentrismo, onde Deus era o centro de todas as coisas, dominado pela Igreja Católica. E agora, já que no humanismo, nós vamos observar algumas características diferentes. Vocês já podem notar aí logo a princípio, o desenho de Leonardo da Vinci, que é do homem vitruviano. É um desenho que foi produzido em 1490, durante o Renascimento. Esse desenho do homem vitruviano, ele representa o ideal clássico da beleza, do equilíbrio, da harmonia de todas as formas e perfeição das proporções. Hoje é uma das obras mais conhecidas e produzidas no mundo, que vai estar representando o antropocentrismo. Então, o humanismo, ele foi originado ali na Itália durante o século XV. Esse movimento ficou conhecido por criar rupturas na forte influência da Igreja Católica e da lógica religiosa na Idade Média. Assim, as crenças de que o Deus deveria ser o centro do universo transformaram-se na aceitação de que o ser humano é o foco de interesse de todos. Então, deixou Deus como o centro, e nesse momento do humanismo, quem vai estar no centro vai ser o próprio homem. Essa transformação do paradigma social, cultural e econômico contribuiu para uma enorme mudança nos padrões sociais da época. Tanto que a população mundial passou por modificações ao longo da transição entre a Idade Média e o Renascimento. O humanismo, ele tem esse lance aí da transição, porque ele está entre a Idade Média, que foi o final da Idade Média, com o início do Renascimento. Na parte literária, nós temos o momento de transição, porque veio antes, o que antecedeu foi o trovadorismo. E logo após o humanismo, nós estudaremos sobre o classicismo. O humanismo é um movimento social, econômico e cultural que modificou diversos paradigmas da Idade Média e datou o início do Renascimento. Isso porque ele investiu na transformação entre o teocentrismo, Deus como centro da nossa atenção, para o antropocentrismo, os seres humanos em foco. Com essa grande valorização da figura humana e por consequência de todos os assuntos que dizem respeito à nossa existência e formas de relação interpessoal, a maneira como a população percebia a sociedade se modificou. Afinal, as explicações para a nossa realidade deveriam a partir da lógica racional em vez da religiosa e sobrenatural. O movimento foi tão intenso que a ciência começou a ser desenvolvida para sustentar as hipóteses antropocentristas, assim como as artes e a literatura foram afetadas, a fim de separar o contato com a religião. Assim, aos poucos, a visão religiosa começou a perder sua força e a concepção do ser humano como foco ficou fortalecida. O pensamento humanista, que eram os ideais, suas ideias. Primeiro, é preciso contextualizar o panorama histórico que vivia a Europa ao final da Idade Média, ali entre o século V ao século XV. O feudalismo, que era o modelo econômico e social vigente, baseado na propriedade da terra e em uma rígida hierarquia,
entre classes sociais. Estava em decadência e assistia à ascensão de uma nova ordem propiciada pela burguesia enriquecida pelo comércio. Não podemos colocar a Idade Média como um período de atraso filosófico e científico, já que essa é uma visão construída também pelos próprios adeptos do humanismo, que procuravam estabelecer uma ideia de ruptura com o pensamento medieval e religioso anterior. Porém, cabe reconhecer que o período da Idade Média foi realmente uma época em que o teocentrismo e os valores cristãos estavam muito presentes na sociedade. E era justamente contra esse teocentrismo que o humanismo se opunha. Os pensadores humanistas defendiam a valorização da figura do homem e da sua participação ativa na natureza e na civilização, contrapondo-se à visão baseada na fé e nos dogmas cristãos, que colocavam Deus como a figura central do universo e a religião no centro da vida cotidiana. Então, sobre o antropocentrismo. O termo significa o homem no centro do universo. É um conceito oposto ao teocentrismo, tão recorrente na Idade Média, que afirmava Deus como centro de todas as coisas. Portanto, o humanismo se coloca como o início da valorização da figura do homem, colocando-o no centro das discussões, indagações e realizando uma transição entre o pensamento teocêntrico medieval e o ideal antropocentrista moderno. O humanismo se utiliza do antropocentrismo para se opor à ideia de que a vida humana possui um destino já definido por Deus. Para os pensadores da época, os seres humanos são animais especiais que possuem a capacidade de compreender a realidade à sua volta e de modificar o mundo de acordo com seus próprios interesses. O ser humano é colocado como um agente ativo na natureza, capaz de criar a civilização nesse mundo. Nesse sentido, enquanto também é um criador, o homem carregaria dentro de si a presença divina, sendo um resumo do mundo feito à imagem e semelhança de Deus. O racionalismo é uma das principais características do humanismo. Nós veremos aí o racionalismo e o naturalismo. Pelo próprio nome, o racionalismo ele vai buscar separar totalmente a razão dos dogmas religiosos do cristianismo como ser que compreende a realidade à sua volta. O homem deveria encontrar o conhecimento através de uma observação racional sobre o mundo. Essas são as bases para a criação do pensamento científico, que viria a se desenvolver na Idade Moderna. E o naturalismo é um conceito, pelo próprio nome, valoriza a natureza e coloca o homem como parte dela. Os fenômenos físicos, químicos e biológicos deveriam ter uma explicação baseada na própria natureza e não em resoluções sobrenaturais. Cabe então os seres humanos estudar esses processos e utilizá-los para expandir sua compreensão sobre o mundo onde vivem. A valorização da figura humana. Nós podemos observar aí novamente o desenho do homem vitruviano de Leonardo da Vinci. O humanismo retoma valores da antiguidade clássica, como o culto à beleza. Além disso, os artistas passam a investir em conhecimentos em anatomia para produzir obras cada vez mais realistas, que produzam com fidelidade as características humanas. Eu não sei se vocês observaram, mas aí nesse desenho mostra o homem com algumas posições diferenciadas
Temos aí também as figuras geométricas e tudo foi calculado, nada aí foi ocasional. Quanto ao Renascimento, que foi o marco, né, do humanismo. O Renascimento cultural e científico foi um movimento cultural ocorrido na Europa durante os séculos XIV e XVI. Foi através dele que o pensamento humanista e seus valores se disseminaram, visto que os principais teóricos e artistas do período se baseavam nos ideais humanistas da valorização do homem. Esse movimento renascentista se desenvolveu em várias áreas, como a filosofia, as artes plásticas, a literatura e a ciência. Nomes como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Nicolau Copérnico e Maquiavel traziam novas concepções artísticas e novos pensamentos em relação ao ser humano e a sua participação na natureza. Inclusive, a ilustração intitulada do Homem Vitruviano, feita por Da Vinci, que ilustra a capa, né, que nós vimos aí algumas vezes, e se tornou um dos maiores símbolos do humanismo. Se você colocar humanismo e for em imagens, você vai ver constantemente, praticamente o que você vai identificar vai ser o desenho do homem vitruviano. E ele se tornou um dos maiores símbolos do humanismo, principalmente por colocar o homem como uma figura central, valorizando as suas características físicas. Portanto, é muito comum que se vincule diretamente o pensamento humanista ao movimento renascentista, visto que foram responsáveis pelas grandes mudanças transcorridas ao fim da Idade Média e no início da Idade Moderna, ou seja, aquele momento da transição. O humanismo na literatura, que vocês acabaram de observar que não foi só na literatura, mas também nas artes, na ciência, em vários âmbitos. No que se refere à literatura, o humanismo se coloca como um movimento de transição entre o trovadorismo e o classicismo. A poesia trovadoresca, tão comum à Idade Média, dá lugar a outros formatos de texto, como a crônica e o teatro. Além disso, os autores do período procuram se distanciar da religiosidade e tratar de temas relacionados ao homem, como a valorização da beleza, do corpo e das emoções. O marco do início do humanismo em Portugal se dá em 1418, quando o cronista Fernão Lopes ascende ao cargo de guarda-mor da Torre do Tombo. O autor é o precursor da historiografia em Portugal. Ao mesclar registros históricos do rei com temas relacionados à sociedade portuguesa, que colocava o povo também como parte importante da constituição da nação. Dentro das suas principais obras se colocam a trilogia de Crônicas ao Rei, com Dom Pedro I, Dom Fernando e Dom João I. A poesia palaciana, ela veio para diferenciar as cantigas do trovadorismo. Aqui serão poesias feitas nos palácios, por isso o nome, poesia palaciana, e vai falar mais do cotidiano, do dia a dia dos nobres, dos fidalgos. Por exemplo, a poesia palaciana nasce em oposição ao trovadorismo, com uma escrita mais elaborada, inclusive com a presença de redondilhas e ambiguidades. Por exemplo, procura retratar temas relacionados aos nobres. Além da presença de uma sensualidade marcante nas palavras, o estilo traz o assunto do sofrimento amoroso de maneira menos idealizada, já que os relacionamentos líricos são possíveis e se findam por motivos corriqueiros.
aquelas características do humanismo, as principais que você tem que saber mesmo, que são o racionalismo e o naturalismo, já dito agorinha. Então, o racionalismo, ele vai buscar distanciar os dogmas religiosos e os critérios científicos e racionais. Já o naturalismo tem como objetivo valorizar a natureza e visualizar o ser humano como parte dela. Isso quer dizer que todos os fenômenos biológicos, físicos e químicos precisam apresentar uma explicação pautada na própria natureza, evitando o esclarecimento sobrenatural e, é claro, religioso. Portanto, o racionalismo tomou força e permitiu o desenvolvimento do pensamento científico que se consolidou na Idade Moderna. As principais produções literárias, nós temos 4 tipos. Primeiro, a poesia humanista, que marcou a separação entre a poesia e a música. Temos as crônicas históricas, que buscavam relatar a vida da monarquia a partir de documentos históricos, necessitando de objetividade para se relacionar com a razão. Temos também a presença das novelas de cavalaria, que compunham o mundo do entretenimento ao desenvolver histórias de ficção que apresentavam personagens heróicos, leais e às vezes religiosos. E os textos teatrais, que foram divididos em autos e farsas, sendo que os autos são caracterizados como peças curtas e bíblicas, já as farsas como peças que retratavam o dia a dia da sociedade de forma cômica. As principais produções literárias. Vale ressaltar que, entre todas as categorias, diversos autores do humanismo na literatura foram reconhecidos, como Gil Vicente e Fernão Lopes. São os 2 principais nomes do humanismo na literatura, como as crônicas El Rei, a farsa de Inês Pereira e o Alto da Barca do Inferno, obra que vocês leram na aula anterior. O Alto da Barca do Inferno, escrita por Gil Vicente. Ele vai estar retratando o quê? Essa questão mais religiosa. Lembra que as pessoas morriam e teriam que ir para uma das barcas, ou para a barca do anjo ou para a barca do diabo, isso de acordo com os feitos aqui na Terra. O humanismo foi um movimento essencial para demarcar o fim da Idade Média e o início do período renascentista, garantindo transformações ideológicas, sociais, culturais e psicológicas. Aos poucos, foi possível consolidar a importância da ciência para a sociedade e distinguir os dogmas religiosos da razão humana, para evitar o teocentrismo e fortalecer o antropocentrismo. Grande importância, olha só, o teatro de Gil Vicente. As peças de teatro na Idade Média adaptavam passagens bíblicas e eram encenadas dentro dos ambientes religiosos, pertencendo a um campo sagrado. O escritor Gil Vicente é responsável por criar o teatro de autoria, que retrata situações mundanas e fora dos aspectos da religião, pertencendo ao âmbito do profano. As obras de Gil Vicente eram divididas em 2 tipos, autos e farsas. Os autos são peças baseadas em temas religiosos, principalmente com os temas do céu e do inferno, representados por sua produção mais famosa intitulada O Alto da Barca do Inferno, que foi escrita em 1517. Já as farsas são críticas mais diretas aos costumes da sociedade, trazendo situações cotidianas. A farsa de Santa Inês, escrita em 1523, pode ser colocada como o título principal desse gênero. A escrita de Gil Vicente apresenta críticas ao ser humano e às suas atitudes na sociedade.
Para ele, os problemas não são causados pelas instituições, como a igreja, mas pelas pessoas. Suas obras são marcadas por sátiras e pela construção dos tipos humanos, que são estereótipos, como o médico incompetente, o padre corrupto, por exemplo. Portanto, o humanismo é uma complexa corrente filosófica e artística que marcou o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Por conta desse caráter transitório, carrega as características dos dois períodos, servindo como ruptura de construção do outro. Não se deve analisá-lo apenas como algo isolado, mas sim como um pensamento que fez parte dos movimentos importantes, como o próprio renascimento cultural e científico, transformando completamente a sociedade e moldando o estilo de vida dos próximos anos. Algumas curiosidades, algo que você não pode esquecer jamais sobre o humanismo. O humanismo é a filosofia que coloca o homem no centro de tudo, tá? Que é o chamado de antropocentrismo. Observem aí o mapa da Itália, tá? O humanismo é o nome dado ao movimento cultural que começou no século XIV na Itália e que envolvia o estudo de textos gregos e latinos. Enquanto isso, o humanismo português produziu obras na prosa, poesia e no teatro. Uma das características dessa transição é a mudança do pensamento teocêntrico, lá do trovadorismo e religioso, para o humanista, que foi marcado pelo antropocentrismo e o racionalismo. Como o próprio nome indica, o humanismo coloca os humanos como seres principais no universo. É uma contraposição ao sobrenatural ao divino. O humanismo português ele surgiu entre o século XV e o começo do século XVI. É a produção literária do período entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, esse momento de transição. Olha só a figura. O humanismo português compreende a produção de Fernão Lopes, a poesia palaciana e a produção teatral de Gil Vicente. Nascido em Lisboa, Fernão Lopes é considerado o pai da historiografia em Portugal. A obra dele é cheia de críticas à sociedade portuguesa. Fernão Lopes investigou as relações entre classes sociais e conciliou pesquisa histórica e com a literatura. Para isso, ele ordenava suas histórias metodologicamente e buscava o distanciamento e a isenção enquanto cronista. Já a poesia palaciana traz a visão de mundo dos nobres e fidalgos portugueses. Nela, o amor é tratado de forma mais sensual e a mulher é menos idealizada do que no trovadorismo. Considerado o primeiro grande dramaturgo de Portugal, Gil Vicente foi outro escritor importante no período de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Gil Vicente foi o principal representante da literatura portuguesa da era antes de Camões. Ele incorporou elementos populares e retratou a sociedade portuguesa no século XVI.